Bom, então, boa tarde a todos. Obrigado pela presença, bem-vindos a esse debate organizado pelos capítulos do Brasil e de Portugal da Internet Society, que pretende discutir ameaças à criptografia de uma maneira comparada entre o que está acontecendo em Portugal e na comunidade europeia e o que acontece aqui no Brasil. Então, nós sabemos que iniciativas regulatórias e legislativas em muitos países e regiões do mundo, sob o pretexto de combate a ilícitos na internet, como cibercrime, notícias falsas e discurso de ódio, propõem soluções de vigilância e investigação que ameaçam seriamente a criptografia, que, no entanto, todos nós aqui sabemos, é um recurso indispensável para a proteção da privacidade e da segurança e um elemento também essencial para a confiança da sociedade no ambiente digital e para o mundo dos negócios. Então, esse debate, na forma de um diálogo entre especialistas convidados pelos capítulos do Brasil e de Portugal da Internet Society, se propõe a discutir as ameaças concretas que estão ocorrendo no Brasil e na comunidade europeia. Então, vamos tentar responder aqui nesse debate quais são as principais ameaças à criptografia na comunidade europeia, especialmente em Portugal, e no Brasil, resultantes de propostas legislativas e regulatórias. De que maneira concreta essas propostas ameaçam direitos humanos e o ambiente de negócios? Quais são as diferenças e as similaridades entre ameaças na Europa e no Brasil? De que forma os capítulos da Internet Society no Brasil e em Portugal e suas respectivas entidades parceiras têm atuado para combater essas ameaças? E quais estratégias comuns podem ser estabelecidas entre a ISOC Brasil e a ISOC Portugal, e de que maneira essas estratégias podem reforçar suas atuações respectivas. Bom, eu esqueci de me apresentar no início, meu nome é Flávio Wagner, sou professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o presidente do capítulo brasileiro da Internet Society. E eu passo a palavra agora para o Nuno, o presidente da ISOC Portugal. Por favor, Nuno. Muito obrigado, Flávio. O meu nome é Nuno Guimarães, como veem aí, quem não me conhece, sou o presidente da direção do capítulo português da ISOC e agradeço desde já ao Flávio e a todos os presentes a oportunidade de nos encontrarmos aqui e fazermos este registro deste debate, independentemente de ter um impacto imediato. Eu penso que é um debate que fica registado com as nossas opiniões sobre os temas que o Flávio mencionou e que eu não vou aqui repetir. Essencialmente, a nossa perspectiva é tentar compreender, construir uma perspectiva sólida sobre este problema da criptografia, o que é que está em causa, como é que devemos reagir e dar uma certa coerência às nossas posições, que vão de encontro àquilo que são as tendências que temos de ter em conta, quer do lado ocidental, quer do lado oriental do Atlântico. Estão aqui dois lados do Atlântico que falam português. Haverá mais, com certeza, mas são dois que nós quisemos trazer aqui a este debate. Nós temos um conjunto de convidados, 5 convidados externos aqui às estruturas diretivas da ISOC Brasil e da ISOC Portugal. Se o Flávio me permitir, eu ia começar a lançar o palco para os painelistas. Portanto, nós temos 5, eles vão levar 5 a 7 minutos cada um, creio eu, essencialmente para dar uma perspectiva muito rápida como é que vem este problema. E como nós acertámos antes de começar aqui a reunião, para manter a atenção e o sabor deste encontro, vamos alternar os lados do Atlântico, não é? Eu vou começar com o Portugal, neste caso o norte de Portugal, depois saltamos para o Brasil, voltamos a Portugal, saltamos para o Brasil, voltamos a Portugal, porque isto eu penso que mantém a vivacidade do debate, a atenção, seja a nossa, que estamos aqui presentes, seja aquela de quem vier a assistir a estas opiniões, que por poucos que estejamos aqui, eu penso que vão ser um bom registro para o futuro. E, portanto, eu começava com o Rogério Reis, que é professor na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, que tem um perfil científico-tecnológico e que tem uma visão do que é que tem acontecido nesta área
não nos vai falar de nenhum sistema de criptografia muito sofisticado, vai-nos falar das perspectivas a que tem assistido, porque tem acompanhado também do lado europeu as várias evoluções. E, portanto, eu passo já a palavra ao Rogério, agradecendo a presença, após o que intercalaremos com uma apresentação pelo Flávio, não é? Rogério, Ok, a palavra é boa tarde. Eu vou tentar não falar com um sotaque muito do norte para ser percebido, especialmente para ser percebido pelas pessoas do sul de Portugal, mas pronto. A situação que hoje temos, o que se parece avizinhar aqui na Comunidade Europeia, parece um reencenar da situação que tivemos há 25, 30 anos nos Estados Unidos, quando se tentaram estabelecer um conjunto de limitações à utilização de criptografia e em particular aquilo que se chamou a proposta que na altura passou na Assembleia de Representantes do Key Scroll, na tentativa de que existisse uma chave, se que fosse possível, das entidades judiciais poderem pedir uma segunda chave que permitisse abrir as comunicações cifradas. Aquilo que é profundamente diferente é o contexto em que vivemos hoje e que vivíamos há 25, 30 anos. Primeiro, que na altura a internet tinha uma importância económica diminuta, a economia digital era claramente incipiente, e porque a legislação internacional sobre a criptografia era uma legislação vinda da Guerra Fria. Lembremos que os algoritmos eram classificados como armas e as implementações dos tipos de algoritmos, ou seja, as peças de software, eram classificadas pelo Congresso americano como munições, e como tal a exportação e a utilização destes meios informáticos e desta criptografia constituía uma violação direta do que era a lei interna americana e, portanto, os prevaricadores podiam ser imediatamente levados a tribunal, e aliás é conhecido o caso do autor do PGP, que teve algumas ameaças reais acerca disso. Também é verdade que alguns de nós passaram a usar o código do RSA na t-shirt, mas enfim, agora já não é, provavelmente já não é moda, já disse, já ninguém usa Perl, ninguém sente usa Perl. Pronto, mas a situação, se é diferente no seu contexto, é exatissimamente igual nos propósitos, nos argumentos que foram usados para tentar limitar o uso da criptografia e nas condições técnicas que a criptografia consegue oferecer hoje e que já oferecia há 25 anos. Ou seja, as primitivas criptográficas de hoje não tornam este tipo de key scroll, agora já não se chama assim, tem um nome mais sexy, já não me lembro qual é o nome que a Comissão Europeia propõe, mas não permite fazer isto que não seja enfraquecendo os algoritmos criptográficos em ambos os pontos. Mas acrescenta o contexto tem uma agravante. Aliás, tem duas grandes agravantes. A primeira das agravantes é que não há legislação e a disseminação de computadores e de utilização de comunicações digitais, vulgo internet, é tal que julgar que os criminosos iam passar a ser a deixar de cometer crimes e somente porque havia um dispositivo legal que os impedia de usar criptografia. Lembrem-se que a utilização de criptografia, mesmo contraditando as disposições legais, seria sempre uma infração muito menor do que as infrações criminosas que eles vão perpetrar usando estes meios digitais. Por um lado, isso não mudou, mas como a legislação que hoje temos não é a legislação que herdámos da Guerra Fria, já é uma legislação que contempla esta economia digital, é muito mais abrangente. O que pode colocar em perigo digamos, a ilegalização de um conjunto muito vasto de ações que, entretanto, foram transferidas para a internet, foram transpostas para a internet, entre as quais muitas são prerrogativas de cidadania, como ver os nossos documentos, agir para com o Estado, terem de usar a internet como interface com as empresas, etc. Para além de todas as outras que
possam ser mais complexas e imagináveis, mas estas são triviais. Por outro lado, um ataque à utilização da criptografia neste momento pode fazer perigar o que é um pilar da economia mundial hoje, que é a economia digital, que hoje já representa uma percentagem muito significativa, e especialmente depois desta crise do Covid, uma percentagem muito significativa do que são as transações na Europa e no mundo. E, portanto, mexer em algo que pode afetar decisivamente a confiança que os utilizadores e os cidadãos têm numa economia digital pode ser um tiro no pé, e um tiro no pé é muito complicado. Eu ficava por aqui para não esgotar os 7 minutos e não ouvir o Nuno a contar uma palavra. Muito obrigado, Rogério. Flávio? Pois não. Vamos então agora convidar um dos nossos painelistas do lado de cá do Atlântico, do Brasil, Paulo Renan da Silva Santarém. O Paulo Renan é professor de Direito, Inovação e Tecnologia no Centro Universitário de Brasília, o CEUB, né? Ele é doutorando e mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília, diretor-presidente no Instituto Beta, Internet e Democracia, e ele é consultor sênior de políticas públicas aqui da ISOC Brasil para os temas de criptografia e responsabilidade dos intermediários. Então, Paulo Renan, por favor. Então, primeiramente, olá, agradecer pela oportunidade, pela atenção de nossos colegas do outro lado do Atlântico e ressaltar a importância de que cada um, seja do norte, seja do sul, use devidamente o seu sotaque, que muito nos anima, muito nos alegra ter esse contato cultural tão enriquecedor. E, bom, a respeito, então, da questão de como o Brasil hoje, né, tem tratado da criptografia, que é o foco da minha abordagem nesse evento, a minha disposição, o meu plano nessa fala inicial é trazer, de alguma forma, uma contribuição para que tanto quem está no Brasil e não acompanha de perto, como quem está à distância e, eventualmente, não tem tempo para poder se manter a par do que acontece aqui no Brasil, possa sair dessa nossa conversa, pelo menos, um pouquinho mais informado. Então, o que a gente tem de principais ameaças hoje à criptografia no Brasil, basicamente são projetos de lei. Seriam as ameaças mais imediatas, com propostas que, direta e indiretamente, desvalorizam ou questionam a criptografia forte, chegando, em alguns casos específicos mesmo, até impor exigências, às vezes remotas, às vezes imediatas, de quebra da criptografia, de vulnerabilização da criptografia, ou pelo menos de fragilização de uma de suas características. Então, propostas que vão exigir que não haja uma garantia efetiva de confidencialidade, propostas que vão exigir um comportamento dos intermediários que não assegure autenticidade, ou, enfim, qualquer um dos atributos dessa tecnologia tão complexa. Além disso, a gente tem também algumas práticas de forças de segurança, né, de maneira geral, desde ações policiais até mesmo decisões do Poder Judiciário, que na prática da persecução penal acabam, às vezes, exigindo a quebra da criptografia, que, não realizada, por exemplo, nos coloca diante de bloqueios que já não acontecem com tanta frequência como aconteceram entre 2015 e 2016, até uma audiência que foi realizada perante a nossa Corte Suprema para que fosse discutida a constitucionalidade dessas decisões judiciais que determinaram o bloqueio, né, do aplicativo WhatsApp, na medida em que ele não quebrou a criptografia das comunicações, não quebrou o sigilo, né, do conteúdo das comunicações. Isso vai, obviamente, afetar, né, os direitos humanos, não só de privacidade, não só
de segredo do conteúdo das comunicações, de sigilo, não só as questões de proteção de dados pessoais, mas também afeta, né, diretamente a liberdade de expressão, também afeta a liberdade de associação. Uma ameaça bem particular que temos tido hoje, que vai nessa vertente, seria a possibilidade de que a nossa legislação desse um tratamento distinto do que se tem convencionado chamar de comunicações privadas, por meio dos aplicativos de mensagem, e comunicações públicas, também por meio dos aplicativos de mensagem, os mensageiros instantâneos, ou no horrível nome que se popularizou atualmente, mensageria privada. Então, haveria uma proteção total, com criptografia e tudo mais, na comunicação privada. Quando fosse comunicação pública, não haveria essa proteção. E aí, o que nos perguntamos é como seria classificado um grupo de família que conte com 25 pessoas, ou um grupo de pais ou mães dedicados a compreender melhor a experiência da gravidez e da parentalidade, que conte com 200 pessoas, ou, por exemplo, um grupo no aplicativo Telegram de 2.000 pessoas que estivessem organizando um protesto, uma passeata, uma greve, né, de trabalhadores. Será que esses grupos são públicos e não merecem a proteção privada, não merecem a garantia de integridade, não merecem a garantia de autenticidade, de não repúdio de suas mensagens? O que eu vejo de semelhante entre o Brasil e o Conselho da Europa, a União Europeia e a OCEP, são, infelizmente, uma separação, um não diálogo, né, uma conversa entre surdos e mudos nos argumentos da segurança pública e os argumentos da criptografia, da proteção dos direitos fundamentais que não sejam as proteções relacionadas com segurança pública, né? Então, todos os outros direitos humanos diretamente ligados ao que a criptografia pode oferecer acabam tendo muitas vozes que os defendem, mas que não encontram eco nos espaços de debate sobre segurança pública, que aparentemente imaginam, né, ou anseiam com a possibilidade de, aí, fazendo referência à fala do Nuno, né, nesse eterno retorno que vivemos, eles anseiam ainda por chaves embaixo do carpete, né? Parece que estamos ainda com um longo passado pela frente. Dessa maneira, né, a ISO Brasil tem atuado pontualmente, tanto se relacionando com a organização internacional, mas também com algumas organizações aqui do Brasil, por exemplo, promovendo um mês de reflexão sobre criptografia. Esse ano tivemos a segunda edição do Cripto Agosto, e, enfim, entre muitas outras possibilidades, temos tentado, né, antever algumas estratégias. Então, com certeza, imagino que trocarmos experiências e compartilharmos materiais, compartilharmos conteúdos que estejam disponíveis para a gente sempre lançar argumentos, lançarmos alegorias, usarmos de metáfora e, ao mesmo tempo, estratégias institucionais que possam bloquear determinadas tentativas ou fomentar algumas políticas públicas que defendam, promovam e garantam a criptografia, seriam algumas estratégias comuns que poderíamos adotar. É isso, fico por aqui nessa primeira colaboração e, novamente, agradeço imensamente pela oportunidade. Obrigado, Paulo. Creio que é a minha vez, não é, Flávio? Eu vou passar a palavra ao Luís Neto Galvão, que vem na linha também do que foi mencionado até agora, e tem uma perspectiva mais jurídica. O Luís Neto Galvão é advogado de uma sociedade SRS, aqui em Portugal, e tem experiência na área da privacidade, direitos de privacidade e proteção de dados, e também esteve próximo do Conselho da Europa e de instituições europeias, portanto pode talvez dar-nos aqui uma sensibilidade do modo como toda esta construção, eu acho que essa é para mim pelo menos a grande questão, como é que esta construção está a ser feita, com base em que informação, em que necessidades,
e é por isso também que trouxemos aqui outras pessoas que se preocupam com isto nas suas diferentes perspectivas. E nós conseguimos construir uma certa coerência de perspectivas, talvez consigamos ser mais lúcidos e não transformar este problema num problema a preto e branco, não é? Luís Neto Galvão, tem a palavra, então. Ok, muito obrigado. Cumprimentos a todos, o Brasil e o Norte de Portugal, e gostava de dizer que é uma honra poder falar aqui para o ISOC, pelos valores que defende, pela organização que é, e é também, acho importante, fomentar o diálogo transatlântico, Europa-Brasil, Portugal-Brasil. Portanto, é uma honra e estou muito grato pelo convite. Agora, eu vou abordar de forma muito sintética aqui vários temas e depois podemos, enfim, abordá-los com mais profundidade. Mas, basicamente, como eu vejo este tema, bom, por um lado eu vejo em termos temporais, ou seja, podemos, por exemplo, enfim, existe de facto uma história, ela foi referida anterior a 2001, mas de facto 2001 para mim é um ano marcante por causa do 11 de setembro e, enfim, das várias iniciativas, em particular legislativas dos Estados Unidos, no sentido de garantirem acesso a comunicações de cidadãos não americanos um pouco por todo o mundo. Enfim, temos o Patriot Act e temos as NSAs, enfim, e as várias organizações de espionagem, enfim, e a partir daí temos também uma vaga securitária e podemos falar, enfim, de múltipla legislação da União Europeia ao nível, por exemplo, da retenção, da conservação de dados por força dos atentados em Londres, dos atentados em Madrid em 2005, 2006, enfim, houve, portanto, uma onda securitária. E em 2013 temos as revelações de Snowden. E uma das revelações de Snowden é a de que os operadores americanos, em particular os operadores na cloud, serviços na cloud, na nuvem, permitiam o transporte de tráfego sem qualquer proteção criptográfica e, no fundo, fazendo de forma a permitirem um acesso muito mais fácil por parte das autoridades de investigação de espionagem americanas. E isto, de facto, dá aqui uma viragem, enfim, dá aqui uma viragem securitária, desde logo por parte dos operadores na cloud americanos, que passam a ser alvo de uma enorme pressão, em particular por parte da Europa, no sentido de reforçarem as suas garantias. 2013, para mim, foi o ano em que se pôs, em que foi colocado em causa o modelo da cloud e da segurança na cloud. Em 2013, 2014, a partir daí discutiu-se cada vez mais e foi, eu acho, um travão no avanço da cloud. Bom, a partir daí, portanto, eu creio que se coloca a questão a este nível, ao nível da confiança. E temos, por um lado, também um debate aqui na Europa, por exemplo, entre direitos fundamentais que são igualmente relevantes. Por um lado, o direito à privacidade, com o RGPD, com a Carta dos Direitos Fundamentais. Portanto, há direitos que passam na União Europeia a ter uma dignidade muito importante, o direito à proteção de dados desde logo, e o RGPD, a sua implementação veio a colocar uma ênfase maior na segurança e, nomeadamente, na proteção criptográfica. Também eu diria a legislação em matéria de cibersegurança e os temas da liberdade de imprensa, enfim, da proteção das fontes, etc. Portanto, por um lado temos isso e, por outro lado, temos os temas da segurança e da luta contra o terrorismo e, mais recentemente, também da luta contra o abuso sexual de menores. Portanto, temos aqui direitos que são importantes, mas eles não são absolutos e têm que ser, enfim, têm que ser pesados e a dificuldade, claro, é encontrar aqui um equilíbrio. E depois temos várias iniciativas da União Europeia e, mais recentemente, enfim, uma resolução do Conselho de Ministros da União Europeia do final do ano passado, de 2020, que procura, digamos, é uma resolução, portanto não tem força vinculativa e que procura garantir, digamos, ou, enfim, despertar as consciências e preparar o caminho para uma maior facilidade no acesso aos conteúdos das comunicações, mas dizendo de forma um pouco
cuidadosa, enfim, dizendo que é necessário desenvolver soluções tecnológicas que permitam o acesso a conteúdos, mas preservando as vantagens da criptografia. Se calhar é aquilo que se chama uma quadratura do círculo, não é muito difícil ou impossível mesmo conseguir isto, mas de facto eu gostava de realçar que para já não temos, a nível da União Europeia, nada vinculativo e não temos ainda, enfim, temos também algum cuidado na formulação destes temas. Aqui em Portugal, mas o que se passa em Portugal tem muito também a ver com o que se passa na União Europeia e, portanto, eu ilustrava muito rapidamente, enfim, as várias garantias que nós temos em Portugal. Desde logo temos uma garantia legislativa que é da inviolabilidade das comunicações. Ou seja, a regra é que as comunicações não podem ser violadas, só o poderão ser mediante uma autorização legal. E quando é que a lei autoriza? Desde logo quando exista uma ordem de um juiz. Portanto, o papel do juiz de instrução é fundamental neste domínio. Mas há algumas exceções, por exemplo, no caso das comunicações tradicionais, os operadores têm uma imposição do seu regulador e da lei no sentido de colaborarem com as autoridades no sentido de permitir a interseção legal de comunicações, ok? Portanto, aqui cabe aos operadores fazerem o investimento necessário para colaborarem com as autoridades de polícia e permitirem o acesso às comunicações. Já não é assim no caso dos operadores over the top, e aí estamos no domínio dos Instagrams e dos Snapchats, enfim, e de todas as plataformas tecnológicas de comunicação na cloud, que têm aqui um diferente tratamento. E estes operadores irritam em particular, e eu sei disso, o serviço de cibersegurança da nossa Procuradoria-Geral da República. Nós temos o procurador, temos uma unidade específica para o cibercrime e, de facto, é complicado para eles aceitarem que não conseguem impor um acesso, nomeadamente, enfim, ultrapassando a proteção assegurada pela criptografia. Eu gostava também de referir, já agora, aqui em Portugal nós tivemos este ano a aprovação de uma lei que foi muito debatida por várias razões, chamada Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital. Esta Carta dos Direitos Humanos, no seu artigo 8º, relativo à privacidade em ambiente digital, consagra aqui um direito muito importante, que é todos têm o direito a comunicar eletronicamente usando a criptografia e outras formas de proteção da identidade. Portanto, nós temos aqui, por várias vias, uma proteção legal muitíssimo forte da criptografia. Enfim, portanto, para terminar, eu gostava só de dizer o seguinte, quer dizer, nós, de facto, é uma quadratura do círculo, eu não sou um tecnólogo, enfim, não sou engenheiro, não compreendo os temas tecnológicos, sei que qualquer solução que é discutida enfraquece sempre a proteção e, portanto, parece que estamos aqui, e gostava de os ouvir sobre isso, que estamos perante ou tudo ou nada, ou conseguimos uma proteção idealmente total, assegurada pela criptografia, ou criação de portas de entrada para as autoridades de investigação, enfim, vai sempre enfraquecer a proteção assegurada, mas enfim, temos aqui uma proteção muito grande ao nível da lei. Como é que nós, enfim, como é que a ISOC, nomeadamente, pode continuar a exercer a sua ação em matéria de proteção a nível europeu e aqui em Portugal também, da criptografia? Desde logo, Portugal teve, o ano passado, assegurou a presidência da União Europeia e teve um papel muito importante ao nível de várias iniciativas digitais. Portugal continua numa troika, e em particular a Embaixada Portuguesa, a representação permanente em Bruxelas, continua a ter um papel ativo nesta matéria. Portanto, eu acho que é importante continuar a informá-los e o diálogo com eles. Eu próprio tenho um diálogo com a REPER ao nível de outros diplomas, mas eu creio que é importante, no fundo, nós fazermos valer a nossa voz, que é a voz de Portugal, enfim, ao nível da União Europeia e no acompanhamento destas várias iniciativas, que, na verdade, eu gostava de dizer, ainda temos muito pouco, ou seja, as ameaças ainda são um pouco
enfim, não muito concretas, e as garantias de proteção são muito fortes. Portanto, enfim, era essa a mensagem que eu gostava de deixar-vos para já. Muito obrigado. Muito obrigado. Flávio. Muito bem. Então, voltamos para o outro lado do Atlântico, aqui para o Brasil, e eu gostaria, então, de passar a palavra ao André Ramiro. O André, ele é diretor e cofundador do Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife, o IPERREC, uma entidade bastante ativa aqui no Brasil em diversas questões ligadas ao direito e à tecnologia. No IPERREC, o André coordena, em particular, a área de privacidade e vigilância e projetos como o Observatório da Criptografia, que faz um mapeamento de iniciativas legislativas e regulatórias bastante amplo relacionados com criptografia. O André é mestre em Ciências da Computação, no Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, fazendo pesquisa justamente em políticas de criptografia, e é bacharel em Direito pela mesma universidade. Então, André, por favor. Obrigado, professor Flávio, mais uma vez pelo convite. Assim como os colegas, eu queria primeiramente saudar, a iniciativa dos capítulos português e brasileiro da Internet Society. Eu acho que, de fato, a gente está em um momento chave de criar, de fato, interseções e coalizões internacionais, em defesa da criptografia. Afinal de contas, se nós estamos fazendo isso nesse momento, as representações policiais e de investigações criminais internacionais também estão fazendo. Isso historicamente vem sendo visto. Não somente cooperações transatlânticas entre agências de investigação, mas também transpacíficas, digamos, se apoiando mutuamente no sentido de aprovar legislações que afetem a resiliência, digamos, da criptografia em diversos países. Recentemente, por exemplo, eu acho que os amigos de Portugal talvez saibam falar até melhor do que eu, mas a Europol lançou um relatório justamente analisando um balanço, das políticas de criptografia e referenciando, por exemplo, a legislação australiana, aprovada, acho que há 3 anos atrás, talvez, ou 2, como uma boa prática internacional que pode ser tida como referencial, e pode ser espelhada em outras localidades. Ainda em 2018, salvo engano, o Brasil recebeu um seminário chamado Primeiro Simpósio Going Dark, onde justamente membros do Ministério da Justiça e da Justiça Criminal no Brasil receberam representações de investigações norte-americanas, justamente para assinar um statement de que o Brasil fazia parte de uma coalizão internacional, que tinha a narrativa do Going Dark como a sua principal leitura do status das investigações criminais no Brasil. Então, só o próprio nome do simpósio já significa bastante que o Brasil está dialogando muito de perto com essas articulações internacionais. Então, mais uma vez, nossas pontes são mais do que nunca necessárias. Mas, assim como o Paulo, eu queria trazer para a mesa, para essa rodada inicial de contribuições, alguns pontos que eu acho que dialogam com a conjuntura, digamos, político-tecnológica brasileira, e que possivelmente encontram vários pontos de contato com referências globais sobre criptografia e, muito possivelmente, com o debate europeu da criptografia, especialmente o debate português. Mas, do ponto de vista político, e aqui eu incluiria certamente o legislativo brasileiro e o judiciário, de fato, o nosso epicentro, como o Paulo já trouxe, moderno, digamos, do debate sobre criptografia foram justamente os bloqueios do WhatsApp entre 2015 e 2016, que vão terminar, na minha opinião, desencadeando uma maior reflexão, e uma maior atividade, tanto por parte das forças de segurança pública,
quanto por parte da comunidade acadêmica, né, científica, e da sociedade civil a respeito de um debate sobre uma pretensa necessidade, ou mesmo a possibilidade, né, de a criptografia, o uso da criptografia ser regulado no Brasil. Eu acho que isso significa, né, que o nosso debate ele termina sendo pautado pela criptografia ponta a ponta em aplicativos de mensagem, né? Diferentemente na minha opinião, do debate nos Estados Unidos, né, onde a criptografia, por padrão, em dispositivos, parece ter ganho mais destaque. Então, eu acho que termina que o debate sobre regulação de plataformas, né, de aplicações, e menos a fabricação de computadores e dispositivos, termina atravessando esse debate no Brasil sobre o pretexto, inclusive, muitas vezes, de ser exercitado uma espécie de soberania do Brasil frente a corporações tecnológicas internacionais, né? Então, essa narrativa, eu acho que também vem sendo, no dia a dia, sendo mobilizada pelas forças de investigação que estão buscando o enfraquecimento da criptografia. E aí, um segundo ponto, ainda a partir dessa perspectiva política, digamos, que eu acho que traz mais uma nuance para o nosso debate, é justamente que as tentativas de suspensão do sigilo das comunicações, né, que se antes o sigilo das comunicações era visto como algo necessário à garantia de direitos, né, sobretudo a privacidade, a liberdade de expressão, agora a suspensão ao sigilo, na minha opinião, vem sendo, digamos, instrumentalizada, né, por um cenário político polarizado, né, uma disputa, inclusive, eleitoral, como forma de derrubar, né, de atacar adversários políticos ao suspender o sigilo das suas comunicações. Então, assim, logicamente, é absolutamente necessário, né, que sejam efetivadas as investigações de qualquer espécie de fenômeno criminal, seja corrupção, né, que eu acho que no Brasil seria uma agenda mais notável de fenômeno a ser explorado pelas forças de investigação em suas agendas de uso de tecnologia para investigação, em detrimento do terrorismo ou do abuso sexual infantil, que me parece ser o caso mais notável da Europa, né? Mas em nome de uma espécie, no fim do dia, de revanchismo político até, né, que terminam desencadeando algumas reflexões que são muito drásticas, né, e que vêm sendo desenhadas, eu acho que pondo em risco justamente a segurança e os direitos efetivados pela criptografia em nome de uma suposta justiça política, né, para investigar adversários. E aí, já para fechar, eu diria que, do ponto de vista técnico, né, do ponto de vista tecnológico, eu enxergo, pelo menos, também dois desafios, né? Primeiro, a ideia de que, e aí, fazendo coro ao que o Paulo já trouxe, que eu acho que vem sendo uma racionalidade muito fértil para o enfraquecimento da criptografia e, portanto, muito arriscada, né? A ideia de que aplicações com criptografia ponta a ponta, de mensageria, né, precisariam justamente de graus diferenciados de privacidade, né, já que seria uma ferramenta de mobilização política delicada, né, e, portanto, grupos de comunicação com muitas pessoas não mereceriam a criptografia forte, né, já que a gente estaria diante de uma comunicação pública, né? Pois, certamente, eu discordo dessa leitura, né? Afinal, a comunicação segura é absolutamente necessário para justamente o exercício de direitos políticos, como o direito à reunião, né, e à livre associação. Mas, passando adiante, em segundo lugar, ainda no campo tecnológico, que também não deixam de ter reflexos regulatórios, eu diria que um outro desafio é justamente a entrada em massa de tecnologias de exploração de vulnerabilidades, né,
em dispositivos, como smartphones, no campo das investigações criminais, né? Então, eu acho que essas ferramentas de hacking, né, na minha opinião, estão sendo instrumentalizadas pelo Estado com grande rapidez, e se a gente não estabelecer um mecanismo de procedimentalização, né, rígido, para o uso dessas ferramentas de um alto grau de pervasividade, um alto grau de risco ao ecossistema de cibersegurança, elas terminam pondo em xeque justamente a confiança do usuário, né, quanto às aplicações e dispositivos com criptografia forte. Então, eu acho que o elemento da confiança, para além do sigilo, da integridade e da autenticidade das comunicações, vem sendo um valor que a gente precisa alimentar como forma de renovar, talvez, a defesa da criptografia forte. E é isso. Para uma rodada inicial, seriam minhas considerações, e sigo para a gente seguir conversando. Obrigado, André. Nuno, voltando a você. Obrigado. Eu vou aqui introduzir o nosso convidado, Oscar. Deixem-me dar a perspectiva. Não sei se o Oscar me vai desiludir ou não, acho que não. Mas, pelo que também o Luís Neto Galvão mencionou, o André, o Paulo e todos os que falaram antes, e o Rogério no início, há aqui há vários interesses em conflito, não é? Vários direitos que colidem e que têm que ser equilibrados. E o que nós sentimos é que muita da discussão à volta deste tema é muito manicaísta, não é? Divide muito as partes entre os bons e os maus. Muitas vezes os direitos são referenciados por pessoas que nem sequer têm muita noção do que estão a mencionar. Portanto, um dos primeiros passos que me parece genericamente necessário, mas em particular aqui no nosso espaço de língua portuguesa, é dar alguma clareza e alguma objetividade a este debate, não é? Quando na praça pública se discute a quebra da criptografia como a garantia de direitos das crianças face a crimes sexuais, normalmente não são as pessoas que tratam disso que falam disso, não é? Somos nós próprios até, com a carga emocional que esses casos levantam, que tratamos disso. Da mesma maneira para a corrupção, da mesma maneira para o uso político de todas estas técnicas, não é? Estamos muito não a proto-legislar, não é ad hominem, mas às vezes é caso atrás de caso, não é? Após um caso legislamos por causa do caso que se passou a semana passada, para a semana aparece outro caso e vamos legislando. E aí, quando estávamos a congeminar e a programar este evento, também falámos através do Rogério que era bom trazer aqui uma pessoa da investigação criminal que nos possa dar a perspectiva de como é que desse lado, eu não estou a dizer que nós estamos de um lado e o Oscar está do outro, não é? Mas alguém com conhecimento de causa olha para isto, não é? Porque eu penso que muitas vezes quem realmente tem a noção dos requisitos e das necessidades não fala. Falamos muito nós, do lado de fora, tentando às vezes até ser condescendentes com certas necessidades de outro tipo de direitos. Portanto, eu ia passar a palavra ao Oscar Sabença, que aparece aqui como investigador criminal, portanto está ligado aqui às forças de segurança também em Portugal, e deve conhecer bem o contexto em que estes problemas se colocam. Oscar, muito obrigado até porque estás de férias, não é? Exatamente. Muito boa tarde a todos. Agradeço desde já o convite que me foi endereçado pelo Rogério Reis. Espero corresponder em certa medida àquilo que o Rogério e todos estarão à espera. É assim, eu trabalho efetivamente na área da investigação criminal, sou inspetor na Polícia Judiciária do Porto, no caso, do norte de Portugal também, e por razões profissionais, nos últimos tempos tenho trabalhado realmente, digamos assim, em áreas muito conexas à criminalidade informática. Numa primeira fase
trabalhei aqui há uns anos, nos últimos anos trabalhei na área das burlas informáticas, digamos assim, falsificação de cartões de crédito, e ultimamente, há 2 anos a esta parte, estou efetivamente a trabalhar nos crimes sexuais, e uma do componente dos crimes sexuais na qual eu estou a trabalhar é precisamente a pornografia infantil, e o abuso, digamos assim, a pornografia infantil, muita dela que se passa em contexto da internet e das redes sociais. Ora bem, nessa perspectiva, eu estou aqui um bocadinho, como dizias há pouco, se calhar quase do outro lado da barricada. Mas não, ou seja, eu percebo que haja uma divisão clara entre a legalidade e a ilegalidade. E, obviamente, as forças policiais, no caso a Polícia Judiciária, que trabalha na dependência direta do Ministério Público, trabalhará sempre, digamos assim, do lado da legalidade. E é aqui que nós temos que fazer a nossa reflexão, e não, digamos assim, do lado da ilegalidade. Porque do lado da ilegalidade é qualquer coisa que está sempre fora, para lá do nosso domínio. E, em bom rigor, quando se pretende legislar sobre o enfraquecimento, por exemplo, da criptografia e, digamos assim, o que é que nós estamos a produzir? E eu tenho aqui uns apontamentos e estou quase a começar pelo fim dos meus apontamentos. Ou seja, quando nós pretendemos limitar, nós só estamos a limitar para a esmagadora maioria dos cidadãos, mas o cidadão comum, o cidadão com menos recursos. Ou seja, o cidadão mais poderoso, os grupos mais poderosos ou os mais audazes, conseguirão sempre, digamos assim, estar na outra margem da legalidade. Ora bem, relativamente a nós, forças policiais, o que importa? Ora bem, nós trabalhamos com bastante informação de monitorização das redes sociais e trabalhamos também com muita informação de monitorização de algumas, digamos assim, formas de troca de conteúdos. Eu, quando estou a falar disso, estou a falar ao nível da pornografia infantil. E, efetivamente, para nós é uma ferramenta fundamental. Essa capacidade que nós temos de nos imiscuirmos na comunicação de terceiros, quando essa comunicação visa a troca, partilha de conteúdos, produção de conteúdos de pornografia de menores, e estou aqui, ou seja, qual for o outro domínio, digamos assim, do crime, da atividade criminosa, mas neste caso da pornografia infantil, obviamente que para nós é uma ferramenta fundamental de trabalho. Agora, há que saber, nós temos que conciliar 2 aspectos que para mim são fundamentais. E é aqui, como dizia ainda há pouco o Luís Neto Galvão, é este equilíbrio entre os direitos, liberdades e garantias do cidadão e a reserva da vida privada e a reserva e a segurança nas comunicações, que acho que é um direito fundamental que todos nós temos que ter por adquirido e preservar, e também a possibilidade de criar, neste contexto, mecanismos de atuação judiciária e policial. Como é que se consegue fazer isso, em termos técnicos, sem enfraquecer, por um lado, toda a comunicação e a cadeia da comunicação e a preservação da confidencialidade, e, por outro, digamos assim, preservando o direito individual? Pois bem, essa que será o segredo, essa que será a nossa arte e a nossa habilidade, enquanto sociedade, conseguirmos isso. Até porque o sigilo na comunicação será sempre a regra, desde que os envolvidos nessa comunicação o pretendam. A exceção, ou seja, a quebra do sigilo, é sempre a exceção. Agora, como é que nós conseguimos essa exceção? Digamos assim, limitada, enquadrada juridicamente, salvaguardando os direitos, liberdades e garantias do cidadão, essa que é, digamos assim, o segredo da atividade policial. Eu, enquanto investigador criminal,
não pretendo andar 2 passos à frente do criminoso. Pelo contrário, todos nós sabemos, temos essa percepção. A investigação criminal e a justiça, porventura, andará sempre 1, 2 passos atrás do fenómeno criminal, da atuação criminal. Mas da atuação dos criminosos de ponta, que são uma imensa minoria. Porque a maioria, digamos assim, com os conhecimentos técnicos e as ferramentas que estão neste momento ao dispor da polícia, uma esmagadora maioria dos criminosos estão ao alcance da ação da justiça. Porventura, há uma minoria que não está e que provavelmente nunca estará. E que, de certa forma, faz com que a própria justiça e as próprias forças policiais e as autoridades judiciárias e autoridades policiais desenvolvam competências para irem atrás. Ou seja, e é neste balanço que nós que atuamos. Com a certeza, porém, que não queremos uma justiça que seja previdente, que ande à frente da atividade criminosa, que, digamos assim, que, de certa forma, queira antecipar a própria atividade criminosa. Isso não é viável e obviamente, impõe-nos uma perspectiva, se calhar, muito mais securitária daquilo que é a ação da justiça, com, obviamente, graves prejuízos naquilo que é o edifício dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Nós não queremos, obviamente, um Minority Report em que o agente age antes do próprio crime acontecer. Isso não é possível, é inviável e eu acho que não é isso que se pretende e, obviamente, correríamos imensos riscos se as forças policiais pretendessem caminhar nesse sentido. Efetivamente, eu não sei se me estou a alongar, mas vou, digamos assim, gastar mais 2, 3 minutinhos. Obviamente que a área de atuação de quem está na investigação criminal é o comportamento do criminoso, em termos individuais ou associados, e está balizado, obviamente, por todo um edifício jurídico, legal. Que agora, numa perspectiva mais generalista, obviamente nós podemos tentar perceber de que forma as leis são concebidas, são construídas, mesmo por muito perfeita que seja uma lei, nós não podemos ser idealistas ao ponto de achar que essa lei vai resultar em pleno, porque a lei, obviamente, vai ser aplicada num terreno, num substrato, numa cultura, e por isso mesmo, devido a todas as suas vicissitudes, essa lei vai sofrer enviesamentos, vai sofrer dificuldades de aplicação no terreno, e por isso, por muito perfeita que fosse uma qualquer lei que visasse, digamos assim, regulamentar a criptografia, ela nunca conseguiria, obviamente, ter uma aplicabilidade perfeita no terreno. Temos que ter essa percepção. Agora, temos que perceber também quem é que e de onde é que vem e qual é a origem de quem legisla nesse sentido e a que pretexto. Porque, obviamente, na origem e no plano das intenções é que nós podemos fazer uma avaliação do que é que se pretende com estas leis. E aí, obviamente, eu percebo perfeitamente todas as reservas que são colocadas, nomeadamente neste grupo de reflexão, porque, efetivamente, à boleia e a reboque daquilo que é a luta contra o terrorismo, que se calhar lança algumas desconfianças por tudo o que se passou e sucedeu desde os atentados de 11 de setembro, e até porque também tem sempre uma dimensão política associada. Mas, por exemplo, quando usamos a questão da pornografia infantil, obviamente todos nós tendemos a ser consensuais e a achar que as forças policiais, digamos assim, as autoridades judiciárias têm que estar munidas de todas as ferramentas necessárias para o combate a esse fenómeno. Ora bem, acontece, porém, que mesmo que assim o fosse, eu não sei até que ponto, porque eu confesso também tive uns dias, desde que o Rogério me lançou este desafio, tive uns dias complicadíssimos e não tive, digamos assim, tanta possibilidade quanto isso para
para refletir sobre isto, e por isso, de certa forma, isto aqui acaba por ser mais lançar algumas interrogações e ajudar-vos a perceber qual é a perspectiva de quem está deste lado, quem está do lado da investigação criminal, mas efetivamente criar, por exemplo, criminalizar uma mera conduta, uma mera atuação, é muito complicado quando estamos a falar de criptografia. É complicado porquê? Porque nós não estamos a criminalizar o meio, o fim para o qual ela é utilizada, e eventualmente estamos a ir pelo caminho da criminalização da própria conduta, estamos a ir por um caminho que me parece muito arriscado, porque efetivamente um crime de mera conduta, por exemplo, a violação do domicílio, nós estamos a defender um bem jurídico que todos nós sabemos qual é a inviolabilidade do domicílio. Ora bem, estamos a criminalizar uma forma de comunicação, estamos claramente, se calhar, a ir contra aquilo que é um direito que todos nós temos, que é o direito à privacidade, o direito a uma comunicação segura. E eu, digamos assim, deixaria aqui 2 ou 3 interrogações. Eu sou, obviamente, investigador criminal, mas não gostaria de viver numa sociedade em que as paredes da nossa casa tivessem que ser de vidro, ou que não pudéssemos usar fechaduras de segurança. Ou seja, todos nós temos direito à nossa segurança, todos nós temos direito à nossa privacidade. Caberá, obviamente, ao longo da forma como toda a criminalidade se for desenvolvendo, caberá às forças de segurança, com os meios que têm, com as suas sinergias, com a sua experiência, criar as ferramentas para, obviamente, fazerem um combate o mais eficaz possível aos fenómenos criminais, com sempre respaldo na preservação dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Por aqui ficarei por enquanto, depois eventualmente se tiver outra oportunidade. Muito obrigado, Oscar. Eu vou passar a palavra. Nós temos vindo a aumentar a audiência, ainda assim. Nós tínhamos combinado também na preparação deste debate, eu e o Flávio, que depois destas intervenções, que levaram um pouquinho mais, mas eu penso que era expectável, do que estava previsto, tínhamos mais uns 30 minutos para a audiência, se fosse caso disso, não é? Se houvesse questões, eu penso que isto assim, o filme que nós estamos aqui a gravar vai ficar com cerca de 90 a 100 minutos, que é a dimensão de um bom filme, tirando Tudo o Vento Levou, que tem 2 horas, mas um filme normal e de qualidade tem cerca de 100 minutos. Penso que deve ser esse mais ou menos o nosso deadline. Vou passar ao Flávio, não sei se quer dizer alguma coisa antes de lançar o palco para os nossos convidados, para as nossas visitas, né? Para este debate. Flávio. Nuno, eu acho que agora podemos abrir a palavra, né? Podemos fazer uma rodada, verificarmos quem gostaria de endereçar um comentário, uma pergunta para algum dos nossos debatedores, né? Deixar aberto, ou de repente os próprios debatedores que queiram, né, trazer uma nova reflexão ou reagir diante das colocações, né, dos demais debatedores, né? Vamos deixar agora o palco aberto para quem estiver interessado em se manifestar. Então estão convidados e levantem a mãozinha, por favor, para nós sabermos, não é? O Flávio gera essas intervenções a partir do pedido de palavra. Então, comentários e questões, observações, sensibilidades. Digam. Legato, por favor. Olá. Boa tarde a todos. Eu só levantei a mão, não é para fazer uma intervenção, mas simplesmente gostava, se era possível, de fazer uma pergunta ao Oscar. Claro, por favor. Posso avançar? Sim. A pergunta é um bocado assim. No quadro atual, não é? Eu creio que a legislação portuguesa permite à polícia, permite a um procurador, não é?
pedir ao juiz de instrução acesso a conversas telefónicas privadas. Mas não permite fazer o mesmo em relação a outras comunicações, às comunicações digitais em geral. Na vossa atuação contra o crime da pornografia infantil, como é que vocês sentem essas limitações? Isto é, conseguem progredir mesmo no quadro dessas limitações? Quais são as técnicas principais, digamos assim, que usam? Ou posto a pergunta de outra maneira, é assim: é possível combater a criminalidade da pornografia infantil sem os meios que estão alguns legisladores a tentar propor? Ora bem, possível é, e a prova é que se vão fazendo processos. Ainda semana passada foi feita uma operação, em Portugal, de âmbito nacional, onde foram detidos, acho que quase 3 dezenas ou 2 dezenas de indivíduos que partilhavam pornografia infantil através da internet. Ou seja, isso é possível. A questão que se coloca é nós, obviamente, Polícia Judiciária, nós, intervenientes no sistema judicial, queremos, se calhar, obviamente, optimizar resultados. Queremos, obviamente, sempre mais. Até porque temos uma profunda consciência de que o fenómeno... E eu agora vou até falar em termos muito pessoais. Trabalho há 20 e tal anos na investigação criminal, uma parte substancial deles ocupada na criminalidade violenta, assaltos à mão armada e afins. E há bem pouco tempo, há 2 anos, é que estou nos crimes sexuais. E confesso que não tinha a ideia da dimensão que é a partilha de conteúdos de pornografia infantil que existe ao nível da internet. E por isso há um longo caminho a trilhar relativamente àquilo que é a investigação criminal. Obviamente sabemos que sempre que os modos de atuação, os modos de comunicação se diversificam e se complexificam, obviamente que isso traz perturbações e traz dificuldades acrescidas a quem pretende eventualmente combater esses fenómenos e essas atuações. E nós vivemos um tempo em que essa dificuldade é evidente. Não tenhamos dúvidas. Ou seja, hoje em dia há muita gente a partilhar conteúdos de pornografia infantil, não haverá tanta assim a produzir, mas hoje em dia para produzir basta um telemóvel com câmara e uma ligação à internet. Qualquer indivíduo produz pornografia infantil e distribui pornografia infantil no mesmo momento. Ou seja, isto, à escala de alguns bilhões de habitantes no planeta, é fácil imaginar a facilidade com que se produz. Se pode produzir e se produz. E se atendermos à facilidade com que se trocam vídeos e se trocam ficheiros de imagem e de vídeo, percebemos a quantidade de gente que partilha ficheiros de pornografia infantil. Aliás, isto agora numa análise meramente, se calhar mais até do foro, digamos assim, de uma análise mais psicológica, eu poderia dizer que quando estamos a falar de pedofilia, estamos a falar de questões muito específicas, de comportamentos muito específicos, que são, apesar de tudo, muito raros, porque a imensa maioria de indivíduos que se dedicam à partilha de pornografia não são pedófilos. Ok? Não têm um quadro... Fazem-no por dinheiro, então. Não, partilham porque também são consumidores. Aliás, o P2P, o Emul e essas plataformas, no fundo, há aqui um comportamento dual.
Eu consumo e partilho. Ou seja, e infelizmente há muita gente a partilhar, porque também há muita gente a consumir. E que nem é necessariamente pedófilo. No termo, digamos assim, técnico, na seção técnica do termo e médica, não é pedófilo, no entanto, consome pornografia infantil. E esse é um problema. Obviamente tem algumas explicações que se fogem claramente do âmbito do que nos traz aqui hoje. Agora, existe essa dificuldade, porque as coisas evoluíram a uma velocidade brutal e, obviamente, todos nós temos consciência, mesmo aqueles que não trabalham no sistema judicial, terão consciência de que, até por limitações de ordem económica, orçamental e tudo mais, humana, de recursos humanos, de recursos técnicos, as polícias trabalham muitas das vezes ainda quase no limiar da Idade Média, em alguns aspectos. Para além de que todas estas questões da internet, todas estas questões, nomeadamente da criptografia avançada e tudo mais, são coisas que, aliás, mesmo a prova, a custódia da prova em ambiente digital, é qualquer coisa que ainda é muito recente e para alguns, e se calhar para a maioria dos intervenientes no processo, ainda de difícil percepção. Não é tão materializável quanto isso. Tudo isto traz dificuldades, e dificuldades acrescidas. Obviamente que para nós era, quanto mais as forças policiais conseguirem, digamos assim, ter possibilidade de aceder às comunicações, tanto melhor. Agora, pois bem, tem que ser sempre no domínio da legalidade. Se conseguirmos fazer a tal quadratura do círculo, ou seja, proteger aquilo que é o fundamental e fazer disso a regra, que é o sigilo nas comunicações a que todo o cidadão tem direito e não só alguns. E conseguir ainda assim fazer com que, quando for necessário, quando houver fortes indícios de que aqueles indivíduos se vêm dedicando à prática de um determinado tipo de crime, seja um crime mortal, que esteja perfeitamente definido. Vamos entrar na fase telegráfica, peço desculpa. Não, tudo bem, pronto. Era isso, ou seja, é sempre só porque há várias pessoas aqui. Agora, obrigadíssimo. É uma ferramenta fundamental. Tive que fazer este papel odioso, peço-te imensa desculpa. Sim. Mas eu é que peço desculpa. Ora, é essa, pá. Eu serei o odioso da intervenção, não tem problema nenhum. Quem é que sei que levantou a seguir a mão? O Rogério, acredito. O Rogério foi o primeiro. Rogério, telegráfico. Agora temos que falar em tweets. Como temos várias pessoas, né, que estão pedindo a palavra, vamos tentar todos fazer intervenções mais breves. Serei o mais rápido possível. 128 caracteres. Não. Com essas limitações tecnológicas não conseguirei, mas pronto. Esta questão do preto ou branco é colocada, que alguns, nomeadamente o Nuno trouxe, é injusta de alguma forma. Porquê? Porque como o Luís Neto Galvão trouxe aqui, apesar de eu achar que a imagem da quadratura do círculo é exagerada, não é? Mas não é tão exagerada assim. Não é? A quadratura do círculo é impossível, ponto final, está um caso arrumado. Bom, mas nós precisamos de 17 séculos para construir a tecnologia e precisamos depois mais 3 para ter a ideia de como é que se poderia resolver o problema da distribuição de chaves e encontrar criptografia de chave pública. Não é expectável, simplesmente porque um conjunto de deputados essencialmente ignorantes sobre estas questões estalam os dedos, que seja possível produzir uma base teórica que permita o Keys Crow sem o enfraquecimento da criptografia. Ora, a criptografia é responsável pela transposição para a internet, para os meios digitais, de todo um conjunto de atividades sem as quais ela é absolutamente impossível. A criptografia que assegura não só a privacidade, mas dá muitas outras garantias para além da privacidade. Nomeadamente, dá garantias de soundness, de coerência da comunicação. O problema, portanto, é que
qualquer regulação que vá no sentido da proibição da utilização de criptografia ou da necessidade de criar estas portas de abertura, este key scroll para os juízes, é ou impossível de implementar, porque não há tecnologia para tal, porque não se conhece, tem que se enfraquecer a criptografia, ou simplesmente se vai ter que fazer uma coisa que é absurda, que é dizer: eu não tenho o direito de usar o meu computador, de o programar e de o usar por forma a garantir a privacidade das minhas comunicações. Ou seja, eu tenho uma máquina de Turing em casa, mas ela tem que estar limitada e não pode ter a expressividade real que ela tem. Tem que de alguma maneira, lhe cortar as asas para ela não ter a expressividade que ela permite, que ela potencialmente tem. Isso é, portanto, um disparate. E por isso mesmo é que há esta dicotomia entre o preto e o branco. É porque realmente não é sustentável a posição de dizer nós queríamos ter gostávamos muito que a gravidade apontasse para cima, mas ela não aponta. Há uma lei física que diz que ela aponta no sentido das massas e não no seu ortogonal. Pronto. Acontece o mesmo com a matemática de sustento da criptografia. Peço desculpa. Vamos alternar entre os dois lados do Atlântico. E Paulo Renan, por favor. E procurando ser breve também para nós podermos... Tá sem o microfone, Paulo. Não estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo. Mas o micro está ligado. Ouvem? Agora sim. Eu vou tentar sem o Bluetooth. Ele tem vida própria. Precisamos de uma tecnologia para controlar melhor essas ligações sem fio. Deixa só... Amor, desliga o ventilador. Eu estava ouvindo a conversa, as reflexões sobre as questões de pornografia e conteúdo sexual envolvendo crianças, e eu acho importante a gente não só deixar para lá esse assunto quando a gente vai discutir criptografia, porque esse é um assunto que, inclusive, é um, digamos assim, um ponto fraco nos debates sobre tecnologia, qualquer que seja o assunto. Porque ele é um assunto que está sempre disponível, por exemplo, para... vamos bater no Facebook. Aí você fala, o Facebook estava manipulando a psicologia das crianças. Né? Vamos combater o tráfico de... Qualquer coisa boa ou ruim, é fácil falar mal das crianças, até porque a gente dificilmente vai ter crianças nos espaços para se defender. O giro que eu quero propor nesse tipo de abordagem com radicalismo é o seguinte: a gente permitiria tortura para prender quem pratica crimes sexuais contra crianças? Acho que essa tem que ser a questão. Não está em discussão se o crime é grave ou pouco grave. A abordagem que tem que ser proposta é o nosso limite enquanto sociedade para poder enfrentar qualquer que seja o ilícito. Seja ele difusão de desinformação, seja ele difusão de imagens de pornografia envolvendo adultos, mas com violação de propriedade intelectual, seja ele divulgação de serviços para assassinato, seja ele a divulgação de segredos de Estado ou de segredos empresariais, ou com contas offshore pelo Caribe. Entendo que qualquer que seja o ilícito contratual, penal, hediondo, devemos sempre ter o cuidado de considerar até onde o Estado deve ter o poder de ir para investigar, com a responsabilidade, com o compromisso de que algumas vezes haverá erros e pessoas inocentes eventualmente serão investigadas até que se confirme a sua inocência.
Então, a analogia que eu faço com a tortura é para a gente ser sensível à ideia de que a gente nunca pode admitir tortura. E não é porque a tortura é tecnologicamente impossível de ser realizada. Há incontáveis técnicas de tortura que os técnicos em tortura estariam absolutamente disponíveis para utilizá-las. Mas a gente jamais poderia seriamente colocar a pergunta: é possível torturar com humanidade? Indo para a criptografia, a minha defesa é de que a criptografia deve ser sempre defendida e jamais vulnerabilizada, independentemente de qual seja a situação. Ah, mas tem um sujeito aqui com conteúdo no celular. O que podemos fazer? Ora, detenha esse sujeito. Imponha a ele que desbloqueie o celular dele para que se acesse o conteúdo que está no celular dele. Ele tem acesso ao celular dele. Um juiz pode determinar que um policial, no curso de uma investigação, acesse todo o conteúdo do celular de uma pessoa para uma finalidade específica. O que eu acho que deve ser visto como inadmissível é ter um sistema no celular de todo mundo para que, a qualquer momento, a gente possa acessar o celular daquela pessoa acusada ou suspeita, para que aquela pessoa não perceba que está sendo investigada. É um jeito de torturar-nos a todos o tempo inteiro, para que as pessoas culpadas não percebam quando elas, de fato, estejam sendo torturadas. Obrigado. Então, Nuno, voltamos. O próximo, Luís? acho que seria Luís, né? Luís. Ok, de forma telegráfica, aliás, em modo Twitter. Eu queria também, enfim, referir aqui uma tendência que se nota cada vez mais ao nível da União Europeia e que tem a ver com assegurar a colaboração dos OTT, ou seja, ao contrário dos operadores de comunicações, que no fundo veiculam comunicações e permitem o acesso às mesmas através da interseção legal, ou seja, a interseção tradicional. Quando nós falamos de OTTs, ou seja, operadores over the top, que prestam serviços de comunicações suportados na internet, e portanto estamos a falar dos WhatsApps e desta vida, neste caso, de facto, há uma tendência que se nota ao nível da União Europeia de obrigar a uma colaboração destes operadores. E não é aquilo que há umas semanas atrás a Apple propunha, que era varrer o iCloud dos seus clientes à procura de fotografias ou de sinais de pornografia infantil. Ou seja, não é uma iniciativa que não tem suporte legal de um operador sem qualquer enquadramento. Não, estamos a falar de uma tendência no sentido de obter a colaboração das plataformas digitais, no sentido de identificarem tendências em matéria de, por exemplo, violações do direito de autor, violações da propriedade intelectual, discurso de ódio, enfim, crimes associados a esse discurso de ódio, através, enfim, de uma colaboração das próprias plataformas. E a esse nível há uma iniciativa interessante, a nível da União Europeia, chamada o Digital Rights Act, ou seja, o ato ou a lei dos serviços digitais, que procura impor estas obrigações aos operadores. Estes operadores, estas plataformas, não reagem de forma muito positiva. Para eles é terrível terem, enfim, suportarem esta colaboração. Mas, de facto, é uma tendência que se vê. Em vez de permitirmos, enfim, fazer desaparecer, digamos, a proteção da criptografia, vamos procurar, por outro lado, a introdução das entidades de investigação criminal nas comunicações das pessoas, vamos obrigar as próprias plataformas a colaborarem no sentido de garantir, enfim, a identificação de comportamentos criminosos. É essa a tendência que eu gostava só de identificar aqui. Muito obrigado. E agora voltamos para o lado de cá. André, por favor. Obrigado, professor Flávio. Algumas considerações também, muito brevemente, e para dialogar inicialmente com o que o Paulo estava dizendo, né? Eu acho que, de fato, a analogia
com a tortura, ela ilustra bem o dilema ético que é posto, né? Quando a gente tem na mesa a opção de combater um crime hediondo sob o preço de afetar toda a coletividade de usuários, né? Ou buscar outros meios e preservar, digamos, de maneira estrutural e sistêmica os direitos humanos. Eu acho que tem uma referência histórica até mais próxima, né, e que pode ser pintada com mais facilidade, que é o desenvolvimento da bomba atômica para responder ao avanço do fascismo, né? E na comunidade, logo depois, né, do desenvolvimento da bomba no projeto Manhattan, logo depois disso, houve um verdadeiro giro ético por parte da comunidade de cientistas, por parte dos físicos, por parte dos engenheiros, no sentido de se perguntarem até que ponto a nossa contribuição a combater um mal vai, né? E houve, de fato, um grande arrependimento por parte da comunidade científica, ao ponto da gente ver um surgimento de um movimento quase filosófico, né, sobre a necessidade de se assumir uma ética e uma dimensão política no campo do desenvolvimento tecnológico, né? Eu acho que isso vai ser, digamos, até repetido depois dos atentados de 11 de setembro de 2021. Então, também, diante da sombra do terrorismo, visto da perspectiva do Ocidente, também programas de vigilância em massa foram desenvolvidos e implementados e que vão desaguar claramente nas revelações de Edward Snowden, né? E, de novo, mais uma reflexão sobre as dimensões políticas e éticas do desenvolvimento tecnológico vai surgir para questionar até que ponto um sistema de vigilância em massa, de fato, é necessário. E eu acho que, de fato, ilustrar os desafios que são resultantes dos crimes hediondos, né, como, por exemplo, do abuso sexual infantil, pode ter um elemento muito sensibilizador, né? Eu acho que aqui ninguém está minimizando a gravidade do fenômeno, mas eu acho que, a título de política pública, a título de regulação, a título de possibilidade de minimização de uma proteção criptográfica, eu acho que testes têm que ser feitos em termos de qual é a proporcionalidade dessa medida, né? Quais são os ganhos e os malefícios resultantes de um sistema de backdoor ou de key scroll, seja como quer chamar. Quais são os ganhos em termos de eficácia para o combate aos crimes? Afinal, a gente sabe que criminosos de ponta, né, têm conhecimento tecnológico e não vão fazer uso de tecnologias, plataformas populares, né, para disseminar esse tipo de conteúdo. Então, eu acho que isso termina desaguando também em um teste de eficácia, né? Nem é proporcional e nem é eficaz. Então, no fim das contas, esse tipo de intervenção, ele parece ser ofuscado pela agenda da investigação criminal e termina deixando vários pontos cegos relativos à própria segurança do Estado, né? Então, a gente vê, por exemplo, agências de inteligência dizendo que, sim, criptografia forte é absolutamente necessário à segurança do Estado, à segurança nacional, né? E também termina deixando como ponto cego os próprios desafios à privacidade dos usuários. Então, a gente vem de uma ressaca muito grande das revelações de Snowden, né? Então, eu acho que as cartas desse jogo, elas têm que ser melhor dimensionadas. Obrigado, André. Nós estamos completando 90 minutos do nosso encontro e acho que... Legator, estás com as mãos levantadas, gostaria de fazer ainda uma observação ou essa mão ficou... Microfone, por favor.
gostaria de fazer uma observação. Por favor. A minha pergunta há pouco não foi inocente. Eu acho que é relativamente fácil. Pronto, eu vou ser telegráfico. Nós fazemos uma reflexão de fundo que na internet a implementação do mesmo sistema que existe para espionar as comunicações telefónicas convencionais redundará necessariamente em acabar com o uso da criptografia em todos os serviços. Isto é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que aqueles que estão perante essa proposta, bem ou mal intencionados, sem perceberem o seu alcance, o que querem fazer, em última análise, é exportar para os OTTs a responsabilidade do Estado pela proteção da segurança. O que pretendem é exportar para os OTTs a responsabilidade da verificação maciça do que se passa, da aplicação da IA, como os OTTs já fazem para os seus fins publicitários e de ganhar dinheiro, querem exportar para os OTTs essa responsabilidade, porque não há outra implementação possível, ela é extremamente clara. O Estado abdicará da sua responsabilidade, porque os políticos que o estão a propor têm inveja das capacidades que os OTTs atuais, como a Google, o Facebook e todos os outros, têm de fazer vigilância maciça. E é fácil, e será fácil. Eu acho que nós devemos começar a delinear claramente qual é que é o fim último deste debate, porque ele é extremamente claro, na minha opinião. Não há alternativa. O primeiro ponto é acabar com toda a criptografia, porque acabar apenas parcialmente significa acabar com ela toda. Não tem outra implementação possível. Existe outra implementação possível. E o segundo ponto é de facto esse. A Polícia Judiciária Portuguesa nunca terá a capacidade de fazer o vasculhar integral de tudo o que se passará nas redes sociais, etc., à procura da pornografia. Vai exportar isso para o Facebook e para o WhatsApp e para os outros todos. O que o Estado pretende, ou que essas pessoas pretendem, é exportar para esses OTTs os custos de fazerem esse vasculhar. Portanto, é telegráfico, mas acho que nós temos que todos começar a refletir. Eu digo no caso da Europa. No Brasil eu penso que provavelmente é mais complicado politicamente, que de facto a agenda é esta. Não existe outra agenda, mesmo que hajam ingênuos que pensam que existe outra agenda. Ingênuos da parte dos proponentes. Ok? Desculpem ser assim um bocado... Obrigado, Legatão. Vamos então encaminhar o encerramento do debate. Gostaríamos de continuar aqui, mas já estamos chegando no limite do nosso horário. Agradecer enormemente a todos, dos dois lados do Atlântico, do Brasil e de Portugal, pela presença aqui. Foi um primeiro diálogo entre os capítulos do Brasil e de Portugal sobre esse assunto, e certamente não foi o último. Nós vamos continuar aprofundando esse debate em próximas oportunidades. E para nós aqui do lado do Brasil foi uma satisfação muito grande estarmos junto com vocês, nossos amigos, irmãos de Portugal. Nuno, deixo contigo o encerramento agora. Muito obrigado. Eu reitero os agradecimentos a todos os participantes, os que já estiveram e saíram, os que ainda aqui estão. A melhor maneira de acabar um debate é não ter tempo para dizer tudo o que se queria, porque assim ficamos mais interessados no próximo. E não deixa memória de cansaço, que também é bom para todos os participantes. Recordo que esta é uma iniciativa importante, enquadrada por um contexto global, não é? Dentro de 2 semanas teremos o Global Encryption Day, que é uma iniciativa global, no qual este debate foi uma pequena contribuição, mas significativa, até porque feita entre Portugal e Brasil. Penso que fica aqui registado para quem assistir a esta nossa conversa mais tarde, que há aqui vários debates por fazer, debates muito ancorados em casos extremos, como foram aqui mencionados, seja de que tipo for. Deixam, aliás, de fora muitas pessoas que podem ser impactadas pelas limitações da infraestrutura. Acho que até empresas e tudo isso não têm bem a noção do que é que pode vir a acontecer a nível de economia digital, e portanto isto é um debate sobre toda a nossa infraestrutura que construímos nas últimas décadas, e com certeza que sobre este tema e sobre outros
temas parecidos, voltaremos a encontrar-nos, provavelmente sejam já desde já convidados para o segundo debate entre ISOC-PT e ISOC-BR. Não sei qual é o tema, nem sei qual é a data, mas vai existir com certeza uma segunda edição desta stream de encontros, que aliás, alguém mencionava aqui no chat, podem e devem ser alargados a outras comunidades que normalmente estão fora dos circuitos tradicionais de influência e de decisão, e a nossa língua portuguesa, para além de ser fácil e interessante de falar, tem um peso que às vezes nós nem temos dimensão do peso dessa língua. Muito obrigado a todos. Vamos mesmo acabar agora aos 90 minutos, tirando os 5 minutos de começo. Obrigado ao Flávio pelo Zoom e ao ISOC-BR, e boa noite a todos os que estão deste lado, boa tarde a todos os que estão desse lado. Até breve. Até breve. Até logo a todos. Obrigado a todos. Obrigado. Abraço. Obrigado, Deus, boa tarde.